Olá pessoal, eu sou Cláudio Luther e o nosso assunto agora corresponde às novas doutrinas sociais. Ao falarmos de novas doutrinas sociais, nós estamos falando de algo típico da Europa no decorrer do século XIX, portanto, no decorrer do período entre 1801 e 1900. É importante que a gente entenda o que foi o conjunto das novas doutrinas sociais. E por isso, nós temos um conceito, temos uma definição de novas doutrinas sociais. Nós podemos defini-las como correntes filosóficas de contestação ao capitalismo industrial e propositoras de novos modelos de organização política, social e econômica. Ou seja, estamos falando de linhas de pensamento que criticavam o capitalismo industrial, que era o desdobramento, aí, o resultado da Revolução Industrial, e propunham novos modelos para se organizar a economia, a sociedade e a política do mundo europeu ou do mundo de modo geral, né? Do mundo ocidental e do mundo por completo. O contexto das novas doutrinas sociais é um contexto diretamente ligado a esse avanço do capitalismo industrial marcado pela intensa exploração da camada operária. Com a Revolução Industrial, ocorrida a partir das décadas de 1750 e 60, a partir ali da Inglaterra, surge uma realidade onde as indústrias impunham sobre os trabalhadores jornadas de trabalho que eram muito extensas, às vezes 14, 15, 16 horas diárias. Não existia uma regulamentação de salário, portanto, cada patrão remunerava como entendia ser adequado remunerar. Não havia qualquer garantia em relação à segurança do operário, segurança do trabalhador. Portanto, se houvesse qualquer tipo de discordância, o trabalhador, o operário, era substituído com grande facilidade. Afinal de contas, o que não faltava era oferta de mão de obra. Qual a justificativa para as novas doutrinas sociais? A própria necessidade de luta para fazer com que as desigualdades materiais deixassem de existir ou fossem menos acentuadas, né, assumissem a característica de menos acentuadas do que eram naquele momento. E isso complementaria a igualdade jurídica entre os homens. Desde a Revolução Francesa, um número cada vez maior de estados europeus abraçava a ideia da igualdade jurídica. Aquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão havia estabelecido o fim da sociedade de ordens na França, havia estabelecido a igualdade de direitos. O artigo número 1 diz que todos os homens nascem e permanecem iguais nos seus direitos. Portanto, agora, o que os movimentos, o que as novas doutrinas sociais propõem é justamente um nivelamento material, um nivelamento de posses, a diminuição da desigualdade material, a fim de fortalecer, de favorecer, de complementar a igualdade jurídica existente entre os homens. A gente pode até pensar, mas puxa vida, desigualdade material existe desde que o mundo é mundo. Sim, mas neste momento pensou-se na possibilidade de encerrar esta cruel realidade. Vamos olhar para as doutrinas. A primeira delas é o socialismo utópico. Nós temos três pensadores. O primeiro deles foi Saint-Simon, que disse que o trabalho deve ser remunerado de acordo com a produção. Essa afirmativa do Saint-Simon não causa grande burburinho, não, até porque ela faz sentido. Um maior volume de trabalho implica em maior volume de produção, automaticamente uma melhor remuneração. Um menor volume de trabalho implica em um menor volume de produção, automaticamente uma remuneração menor. Então, para muita gente, isso fazia sentido. Mas a ideia de Charles Fourier, um segundo pensador, torna-se um pouco mais impactante. Charles Fourier ele idealizou comunidades que receberiam o nome de falancérios e disse o seguinte: nos falancérios não haverá propriedade privada e todos poderão trabalhar e participar das decisões comunitariamente. Na visão de muitos, isso já dava uma conotação comunista, dava uma conotação de nivelamento de posses, e isso incomodava muita gente. Um terceiro pensador, chamado Robert Owen, um inglês, ele aplicou de modo prático, real,
alguns princípios de transformação na ordem produtiva, social, econômica, ali no contexto da indústria que lhe pertencia. Ele reduziu a carga horária, né, a carga de trabalho, para 10 horas diárias. Ele construiu escolas, creches e hospitais para atender os seus trabalhadores e criou núcleos corporativos onde não havia propriedade privada e os trabalhadores eram produtores e consumidores daquilo que fabricavam. Portanto, ele deu início àquilo que seria uma comunidade autossustentável, aquilo que seria de fato uma comunidade com bases tipicamente comunistas, digamos assim. E isso incomodou muita gente. Essa doutrina do socialismo utópico, ela propunha a estruturação de uma sociedade justa e igualitária. Bom, a ferramenta para implantar essa sociedade justa e igualitária seria a disposição cooperativa da sociedade. E é justamente por isso que essa doutrina é apontada como utópica, porque, na visão de muitos, dificilmente todas as pessoas concordariam com essa ideia de sociedade justa e igualitária. Não há uma unanimidade acerca dos interesses de se ter justiça e igualdade entre todos os homens. Por isso mesmo, a proposta é identificada, melhor dizendo, como utópica. Uma segunda doutrina é a doutrina do socialismo científico. Nós temos dois pensadores aqui, Karl Marx e Friedrich Engels. Embora quase sempre a gente faça muito mais referência ao Marx do que ao Engels, os dois foram figuras importantes. As ideias são complementares entre os dois. E nós temos alguns conceitos trabalhados por eles aqui. O primeiro deles é o materialismo histórico. A ideia do materialismo histórico é a seguinte: as maneiras com que os seres humanos se organizam para produzir as condições materiais de sua existência, ou seja, os modos de produção, condicionam a vida social, política, cultural e ideológica de todos os homens. No decorrer da história, nós temos 5 diferentes modos de produção: o asiático, o escravista, o feudal, o capitalista e o socialista. E não há dúvidas de que o homem ele vive de acordo com o meio em que ele está, no qual ele está inserido. Portanto, ele vai viver de acordo com o modo de produção típico do contexto onde ele está estabelecido. Materialismo histórico. Temos também o materialismo dialético, a ideia de que todo o sistema econômico está em constante transformação, gerando contradições internas que conduzem à sua destruição e à formação de outro que o substitui. Essa ideia é uma ideia que faz com que a gente perceba que o capitalismo de hoje não é igual ao capitalismo de 100 anos atrás. E o capitalismo daqui 100 anos não será igual ao capitalismo da atualidade, o capitalismo de hoje. Portanto, o materialismo dialético dá a indicação de que os modos de produção desgastam-se no decorrer do tempo. É por isso que saímos do modo de produção asiático, passamos pelo modo de produção escravista, entramos no modo de produção feudal, chegamos ao modo de produção capitalista. E a proposta do socialismo científico era avançarmos para um modo de produção socialista, no objetivo de se alcançar o comunismo. Um outro conceito trabalhado é o conceito da luta de classes, que defende a ideia de que as sociedades humanas têm sido marcadas pelo conflito entre camadas sociais com interesses antagônicos, ou seja, com diferentes interesses, e estes antagônicos interesses são inconciliáveis. É difícil que se haja um entendimento, e esse conflito é a força motriz da transformação social ao longo da história. A luta de classes é o que movimenta a história. O fato de que a elite quer uma coisa e a camada popular quer outra. O fato de que a burguesia tem um pensamento e o proletariado tem outro. Isso estimula o fluxo da história e vai contribuir para mudanças de ordem econômica, política, social. Isso transforma os meios de produção. E por último, o conceito da mais-valia, que trabalha com a ideia de que a mais-valia seria a diferença entre o valor da riqueza que o operário produz com o seu trabalho e o que ele recebe na forma de salário. Ou seja, ele gera algo consideravelmente valorizado, importante, relevante, de significativo valor material
mas ele recebe bem pouco por isso. Portanto, ele tem a sua mais-valia sendo explorada. O que ele produz vale muito, mas o que ele recebe não representa o real valor daquilo que ele produziu. Ele recebe uma pequena parcela, uma pequena porção daquilo que foi por ele produzido. O proprietário do meio de produção, este sim, obtém um recebimento, ele recebe valores que condizem com o real valor daquilo que foi produzido. A proposta do socialismo científico é a implantação de uma sociedade igualitária nas posses, nos direitos e também nas oportunidades. Por isso mesmo defendeu-se a implantação de um Estado socialista na intenção de se alcançar o comunismo. Qual a ferramenta para a implantação dessa sociedade igualitária nas posses, direitos e oportunidades? Promover uma revolução do proletariado e estabelecer-se uma ditadura deste proletariado. Vamos levar em consideração que na sociedade capitalista existe a burguesia no topo da pirâmide e um grupo consideravelmente maior, muito mais volumoso, representado pelo proletariado. A partir da ditadura do proletariado, o proletariado é que estaria na posição superior da pirâmide, portanto um grupo maior, porém agora ocupando a parte superior, e na parte inferior a burguesia. Então um grupo menor e agora posicionado em condição de inferioridade. Essa ditadura do proletariado, a imposição das vontades do proletariado, é que faria surgir uma sociedade comunista posteriormente, sem classes sociais. Portanto, na ditadura do proletariado, um Estado socialista, para originar aquilo que seria uma sociedade sem classes, representando então assim o comunismo propriamente dito. Por isso que não é adequado dizermos que a China é comunista, que Cuba é comunista ou que a União Soviética foi comunista. O que nós temos aí nesses casos são estados socialistas que buscam alcançar o comunismo, ou buscava alcançar o comunismo, como no caso da extinta União Soviética. O mesmo aplica-se à Coreia do Norte. Terceira doutrina social é a doutrina do anarquismo. Temos alguns pensadores aqui, Godwin, Proudhon, Bakunin e Kropotkin, nomes que tornaram-se emblemáticos em torno da proposta de total liberdade dos homens. E como ferramenta para a implantação dessa total liberdade, defendia-se a extinção da propriedade, do Estado, das fronteiras e das formas de autoridade. Portanto, o anarquismo sustenta a ideia de que o mundo será melhor a partir do momento em que não houver controle de quem quer que seja sobre outro, sobre a coletividade. O principal nome é Bakunin, um russo que defendeu isso e acabou fazendo com que essa proposta ganhasse muitos adeptos. Em regiões da Península Itálica, nas próprias regiões russas, houve uma significativa adesão a essa ideia de que o Estado deveria ser extinto, de que as autoridades, como a igreja, como o casamento, coisas desse tipo, deveriam sair de cena. E por último, nós temos a doutrina social da igreja. O principal nome é a figura do Papa Leão XIII, autor da encíclica Rerum Novarum. O termo Rerum Novarum significa das coisas novas, e por intermédio dessa encíclica, o Papa Leão XIII apresentou uma proposta de humanização do capitalismo. Fazer existir um capitalismo menos agressivo, menos selvagem, digamos assim. E a ferramenta para a implantação seria a atuação do Estado em favor da harmonização entre empresários e trabalhadores, patrões e empregados, burguesia e proletariado. O Estado deveria agir como um mediador, criando condições adequadas para o trabalho, estabelecendo justas jornadas de trabalho, bons salários, mas ao mesmo tempo preservando o direito de propriedade da burguesia, da camada patronal, a oportunidade de maior lucro, o controle de fato sobre o meio de produção e sobre a riqueza. Na visão do Papa, as desigualdades materiais elas são históricas e continuariam existindo. Não há como transformar esta realidade, esta situação que é real sobre a humanidade.
cada uma dessas doutrinas sociais indicou, apontou caminhos para construir uma sociedade melhor a partir ali do século XIX. Por enquanto é isso, muito obrigado por sua atenção, fique em paz e até uma próxima oportunidade.